E eu queria entrar com a Raquel num tema também que é caro a ela, a questão do corte de gastos, né? A disputa que está tendo, tem uma disputa dentro do governo, disputa fora do governo, para a questão do corte de gastos, para saber como fazer o ajuste fiscal. O deputado estadual petista Emílio de Souza criticou o fato do partido ter assinado um manifesto contra o corte de gastos, contra o pacote de corte de gastos que está em estudo dentro do governo. O debate sobre a questão entrou na terceira semana sem previsão de anúncio. Emílio citou o fato da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não ter submetido para lideranças a decisão de assinar o manifesto de movimentos sociais e partidos da esquerda. Aspas, o PT não pode fazer de conta que não é governo e nem desconhecer os claros limites do orçamento público e do regramento constitucional e infraconstitucional que regem a receita e a despesa do governo, fecha aspas, escreveu o deputado estadual. E Emílio de Souza é amigo pessoal do presidente Lula e também um dos quadros mais antigos do PT. Ele foi prefeito de Osasco, secretário de Finanças do partido e advogado do presidente quando ele estava preso em Curitiba em 2018. Raquel, o mercado está esperando uma resposta do governo com relação ao corte de gastos. O governo está discutindo internamente o que fazer. De um lado, o grupo comandado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas do outro, alguns ministros da área social e parte do Partido dos Trabalhadores resistem a um corte estrutural, digamos assim, né? Não um corte pontual, mas estrutural, relacionado a temas como educação, saúde, BPC, seguro-desemprego, entre outros. Como é que você vê isso, né? Tipo, essa briga interna, você acha que isso tem poder e tem força para rachar o PT? Olha, Léo, o PT está sempre brigando internamente, né? Isso já é um clássico para quem acompanha a política. Mas eu achei a manifestação do Emílio, ela é fortíssima e ela vai muito além de uma crítica ao fato da Gleisi ter assinado sem consultar a executiva. Não é esse o ponto, né? O ponto mais importante é o seguinte: eu conversei com o Emílio mais cedo e ele disse que fez o texto em caráter pessoal, que conversou com poucas pessoas, que não falou com Lula, não falou com Haddad. Mas o Emílio é um amigo pessoal do presidente Lula, frequenta a casa do presidente, né, frequenta o Palácio do Planalto, é amigo dele de muitos anos, e ele é muito próximo do ministro Fernando Haddad. E o jeito com que ele escreve essa nota, que ele mandou internamente, depois ele tornou pública, enviou para alguns jornalistas, mandou para mim, é muito forte, muito forte. Ele se posicionando de uma maneira contundente, ele diz assim, olha, ele fala, do ponto de vista dos movimentos sociais, nada de novo. São porta-vozes legítimos das aspirações do povo. Dos demais partidos de esquerda, embora componham a frente ampla que elegeu o presidente, estou dando uma olhadinha aqui, gente, para não errar, e façam parte do primeiro escalão do governo, eles têm sua própria dinâmica e interesses. Aí ele diz, já do PT, partido do presidente Lula e condutor principal da frente, esperava-se outra postura. E ele fala, nós não estamos no governo, nós somos o próprio governo. Não somos um movimento social, somos o partido político que dirige o país. E aí ele vai construindo o raciocínio dele e ele diz, olha, nós temos um Congresso hoje hostil, uma amplíssima e frágil composição que desautoriza qualquer amadorismo. Então, ele está chamando o fato de você assinar essa nota contra o corte de gastos que o próprio governo está discutindo e costurando de amadorismo. E aí ele também tem um trecho que me chamou muita atenção, que ele diz, não podemos dividir os petistas entre os que se apresentam como defensores dos direitos sociais e os que estão no governo e querem sacrificar esses direitos. Alguém mesmo acredita que Lula e Haddad se prestariam a esse papel? Então, assim, os termos do Emílio são muito duros. Ele lembra ali que o próprio Lula teve que fazer ajustes fiscais no primeiro mandato dele e depois você conseguiu entrar numa agenda mais responsável, de um crescimento mais sustentável. Então, ele está chamando o PT na responsabilidade de ser governo, de, Mas, neste Raquel, momento, ser governo. desculpa te interromper, mas é um ponto interessante que você levantou, né, e a gente aqui só para ressaltar, né, desde o começo está colocando que tá desse ponto, ele está chamando o PT a responsabilidade de ser governo. E devido à proximidade dele com o presidente Lula, a questão que se coloca é, ele está chamando
isso o PT a ser governo, ou o PT, ou o Lula está chamando o PT a ser governo utilizando o Emídio como ponte, na sua avaliação? Léo, ele me disse que não. Ele me disse que não consultou o presidente Lula para fazer esse manifesto. Então, né, estou aqui trazendo a palavra do Emílio. Mas ele tem muita proximidade com o presidente Lula e com o ministro Fernando Haddad, né? O Emílio é deputado estadual e um político muito influente dentro do PT. Então, quando ele vem a público e ele não vem toda hora com notas desse tipo, ele está dando um recado muito contundente. O que tem de bastidor político por trás dessa manifestação? Eu posso trazer algumas análises aqui. Primeiro, a disputa que sempre existiu dentro desse governo entre a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro Fernando Haddad. Eles sempre discutiram sobre a condução da política fiscal do governo e por trás dessa discussão tem uma disputa sobre a sucessão e o legado de Luiz Inácio Lula da Silva. Quando o Lula decidir se aposentar, quem vai ser o sucessor dele? Quem segura esse bastão de poder, né? Gleisi e Haddad e outras figuras dentro do PT disputam esse posto. Entra também nesse caldo a sucessão dentro da presidência do PT. A Gleisi vai precisar deixar o cargo, ela já ocupou esse posto bastante tempo, o estatuto do PT não permite mais, e existe uma disputa pelo comando do partido, hoje instaurado, né? O candidato da presidente do PT é o José Guimarães, que é visto por muitos até como mais moderado do que ela, e o candidato do Fernando Haddad, do próprio Emílio e de outros petistas mais moderados é o Edinho da Silva, que é também muito próximo do presidente Lula, prefeito de Araraquara. Então tem várias disputas aí se desenrolando dentro do partido e muitas delas passam pela sucessão de Lula pela sucessão de Lula, né, dentro do espectro de poder dentro do PT.